Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor Juliano Sepp Lima Costa, ainda sobre os 30 anos da Constituição. Professor Juliano, que bom que o senhor esteja aqui hoje, mais uma vez. Sua presença aqui abrilhanta o nosso momento e uma discussão importante como essa, o ano em que a nossa Constituição comemora 30 anos, 2018. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor Oscar, é sempre um prazer estar aqui no programa do senhor, um programa que já tem uma audiência consolidada, um programa que fornece um importante serviço para a sociedade caratinguense e também para a comunidade acadêmica. E num ano tão especial, 2018, ano de eleições gerais, ano conturbado no cenário político, no cenário econômico, e poder discutir a Constituição num ano tão preciso, igual esses 30 anos, é um momento ímpar e muito importante para nós. Na sua introdução, você já me fez lembrar uma questão importante, quando você fala desse momento em que grandes discussões têm acontecido no país, no campo político, também no campo jurídico, mas uma coisa que é especial é que as pessoas têm discutido e conversado mais sobre a Constituição. Não é só porque a gente, às vezes, está dentro de uma academia, como a Doctum, onde a gente tem a oportunidade de estar promovendo o ensino jurídico, onde a gente escuta o tempo todo falar da Constituição. Mas eu vejo que em locais que não são tão formais com relação ao ensino jurídico, também tem se falado muito sobre a Constituição. O senhor tem visto isso também? Com certeza, é muito importante essa abertura de diálogo. É tão especial pensar na atual conjuntura, e aí se nós voltarmos em 88, a gente tinha uma característica e em 2018 nós temos outra característica. Hoje, o Supremo tem canal no Facebook, o Congresso tem canal, hoje os jovens eles já se inscrevem e eles já ficam sabendo de atualização legislativa em tempo real, já se interagem num ambiente livre e democrático. Então, eu concordo com o senhor, a abertura para a discussão de temas da própria Constituição, das emendas constitucionais, elas já se propagam com muito mais facilidade nesse contexto pós-moderno e traz muito mais desafios também. Então, inevitavelmente, você abre o acesso para a participação da população e também você permite a ampliação do conhecimento dos temas. Quando a gente pega aí a própria Constituição, começa ali falando dos direitos garantidos individuais, depois a organização do Estado, e são temas da vida da gente. A gente até conversa em sala de aula que o direito ele regula aí todos os atos da vida, porque onde há ser humano, onde há Estado organizado, a gente tem uma Constituição, porque uma das funções da Constituição, além de ser garantidora de direitos, ela limita a atuação do Estado. Então é interessante pensar que as pessoas já se apropriaram dessa questão. Tanto é que houve um aumento da judicialização. As pessoas elas confiam de certa forma no judiciário, elas têm um acesso aberto ao judiciário, as instituições democráticas elas estão fortalecidas, o Ministério Público, as polícias, de alguma forma a gente percebe um movimento. E até esse momento de podridão que vem à tona, tantos escândalos, casos de corrupção, isso demonstra o amadurecimento também do processo. É importante porque, historicamente, sempre houve esses casos de corrupção, sempre houve aí, períodos muito conturbados, e eu acredito que a Constituição ela entra em um outro estágio a partir desses 30 anos, dentro desse contexto moderno aí, de dialogar através de vários canais. A TV Justiça hoje dialoga com a sociedade, e é isso que nós, enquanto operadores de direito, esperamos. Quantas vezes nós já conversamos que era interessante que as crianças na escola já tivessem acesso ao direito constitucional, elas já tivessem noção ali dos direitos, das garantias individuais. Então, igual o senhor trouxe esse aspecto moderno aí, sobre o acesso e a discussão das questões constitucionais, eu acho extremamente importante, porque, na verdade, todo ato da vida jurídica, ela atinge diretamente a gente. A reforma da Previdência atinge a vida da gente, a reforma trabalhista atinge a vida da gente, qualquer reforma na saúde, na educação, lazer, transporte, isso traz um impacto sério para a vida da gente. Então, quando a gente pensa na Constituição, a gente pensa ali num patamar fundamental que organizou o Estado. E é todo um sustentáculo para possibilitar aí avanço.
né? É certo que houveram grandes avanços, mas também tem questões que precisam evoluir e aí o debate ainda está aberto. E essa é a grande vantagem da nossa Constituição, que é uma Constituição que ela não está atrasada e nem parada no tempo, né? O Constituinte originário lá em 88 fez previsão dessa reforma através do Constituinte derivado, o reformador, né? Então, a todo tempo, nós temos aí a Constituição atualizada, se mantendo viva, pulsante, né? E, inclusive, a gente estava conversando há pouco, né? Já 15 de dezembro, a gente está com 99 emendas já, indo para a centésima emenda à Constituição. Isso demonstra também um dinamismo, apesar que também as questões das emendas são polêmicas. A gente tem uma situação de hoje, do momento, para conversar acerca dessas providências constitucionais, que muitas das vezes também são polêmicas, né, porque partem da perspectiva política, né? Mas é muito interessante pensar que o jovem hoje ele se interessa mais, né, e pensar que a própria Constituição, quando ela propôs modelos, até mesmo de poderes, né, do Congresso Nacional, ser bicameral, ter Câmara, ter Senado, atuação dos deputados, dos senadores, como é que interage com o presidente da República, essa questão da tripartição dos poderes, os três poderes ali harmônicos e independentes, a questão do freio e contrapeso, né? O poder executivo exorbita em sua função, o judiciário vai lá e puxa o lugar certo, né? Às vezes a gente percebe que o Congresso Nacional também exorbita e também o judiciário chama, né, para o lugar certo, o judiciário tendo um controle no CNJ também, Conselho Nacional de Justiça. Então a gente percebe que em contexto de Brasil, a Constituição ela trouxe um grande avanço, mesmo porque nós estamos na oitava e a gente percebe que o movimento é cíclico, né? Ora uma Constituição mais autoritária, né, outorgada, imposta, e ora uma Constituição democrática, promulgada. Então, a gente pensar hoje e resgatar um histórico de como surgiu a nossa Constituição tem preço de sangue, de choro, de sofrimento, né? Então ela regulariza um ideal de todo o povo brasileiro e finca princípios muito importantes, né? Princípios tais como solidariedade, dignidade da pessoa humana, o ser humano no centro das discussões, que vai irradiar lá no 226 do Direito de Família, 225, artigo 225 da Constituição, quando fala de direito ambiental. Então, na verdade, a discussão ela se abre porque o ambiente muda, as pessoas têm mais acesso à informação e é muito bom ver as pessoas discutindo essas questões. Eu acho que é um passo muito importante aí, até mesmo para permitir um amadurecimento das nossas instituições democráticas e do Estado Democrático de Direito, em geral. Esse panorama que o senhor, né, apresentou, eu pude captar algumas questões que são bem relevantes, até porque elas se direcionam a todos nós, né? O senhor falou da reforma trabalhista, né, da reforma previdenciária, né, e aí eu toco nessa questão da participação, né, da população e um diálogo muito mais aberto, né, se fala na abertura, né, constitucional nas discussões, simplesmente por esse motivo, né, porque se todas as pessoas, de alguma forma, elas sofrem ou elas, de alguma forma, têm essas mudanças sobre si de maneira muito latente, né, por que não as pessoas poderem também interpretar a Constituição, o cidadão, de um modo geral, poder interpretar. Eu vejo essa possibilidade hoje como o maior ganho nesses 30 anos, a possibilidade de interação com a Constituição. O diálogo constitucional cidadão-Estado, cidadão para cidadão, das instituições democráticas de um modo geral. Então, o governante, as autoridades, eles não podem simplesmente tomar decisões sem prestar atenção no que o Habermas, né, chama de caixa de ressonância, né? A sociedade é uma grande caixa de ressonância, né? O que está reverberando aqui tem que ser, de alguma forma, levado em consideração. Não estou dizendo que a gente vai viver uma democracia plebiscitária, mas que não se pode simplesmente descartar o sentimento, né, da população em relação ao governo, em relação à legislação, né, que vai, de alguma forma, reger um país. Né, isso, sem dúvida, né, a gente tem que prestar muita atenção, né, nos tempos de hoje. Não se pode sair por aí tomando decisão, desconsiderando as consequências que vão atingir diretamente, né, o cidadão de bem que está ali trabalhando, que quer, né, ter a sua vida digna, como o senhor bem tocou aí com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse é o grande ganho num Estado democrático de direito, um Estado de direito construído com participação popular,
com ações ativas do cidadão. Eu acho que esse é o grande destaque, né, que a gente pode observar nesses 30 anos. Logicamente que tocando em tudo aquilo que o senhor bem disse aí, né, durante a sua fala. Agora, o caminho é esse? Ou a gente está sofrendo algum tipo já de retaliação por conta dessas provocações populares? As redes sociais estão aí pulsantes, não há, né, autoridade que esteja aí à vontade, né, no seu posto, né? Como é que você tem visto isso aí? Sem dúvida nenhuma, é muito bom você abrir o debate e pensar que as pessoas elas se interessam já para essas questões, até mesmo por causa dessa questão prática que envolve, né? Então, os assuntos do Congresso Nacional não estão mais alheios ao cidadão comum. O cidadão comum resgata algo do período da Constituinte. Quando a gente pega lá, dia 1º de fevereiro de 87, quando foi deflagrado ali a Constituinte, né, para se pensar aí na nova Constituição, né, eu tinha a idade do meu filho, do Francisco, na época, e aí, o que houve naquele momento? A gente sai de um momento de ditadura, as pessoas ansiavam demais por direitos. O direito de votar, o direito de ir e vir, direitos mínimos. E por causa dessa vontade de mudar, né, Ulisses Guimarães, é a frase forte dele, né, a nação precisa de mudar, o tempo inteiro ele falava isso, as pessoas eram mobilizadas. Então pensa bem o que é grupo de índios pegando um ônibus indo para Brasília, grupo de idosos, grupo de mulheres, grupo de ruralistas. Então a construção da Constituinte ela foi participativa. E é muito interessante pensar ali em quase 2 anos de Constituinte. Ulisses Guimarães tinha um diário quase passando passo a passo ali da Constituinte, pensando, e por isso que a gente tem uma Constituição tão grande, que as pessoas dizem, olha, coloca aí que o idoso vai ter direito, coloca aí que a família vai ter direito, coloca aí que eu vou ter direito à vida, à liberdade, ao transporte. Então, a gente passa um período pós-Constituição, a Constituição foi promulgada, houve um momento de euforia, e aí o que acontece? A gente entra num novo estágio, e parece que nós voltamos ao período anterior, um período onde as pessoas resgatam essa necessidade de debater as questões ligadas à Constituição, ligadas às normas, né? A gente percebe que há uma pressão enorme, tanto é que o presidente ele volta atrás em algumas decisões estratégicas, o Congresso Nacional também fica atento aí às decisões, e a gente está num ano fundamental, que é um ano de eleições gerais. Então, é um ano que possibilita mudança real em todas as conjunturas. E quem possibilita essa transição, esse equilíbrio, é o Judiciário. Então é a própria Constituição. A Constituição que ela é criada com um fundamento aí do Estado, regula o Estado, mas principalmente limita o Estado. Então em 88 havia aquela alegria de saber que aquele Estado autoritário não existia mais e que existia algo acima de qualquer interesse, que é a própria Constituição. Então a Constituição se colocando nesse papel de suprema, e regulando os atos da vida civil, regulando aí a organização do Estado, trouxe muito mais tranquilidade para a população. Tanto é que hoje nós podemos perceber o Judiciário trabalhando com mais tranquilidade, as questões de desdobramento aí do mensalão, né, são fruto aí do amadurecimento da própria Constituição. Então é muito interessante pensar que nós já chegamos nesse patamar e que não temos mais possibilidade de regredir nesse processo. Então eu tenho muito otimismo e muito esperança num futuro melhor, né? Certamente com a manutenção dessa própria Constituição, né? Não penso que a gente tem que chamar uma nova Constituinte, né? Eu penso que a gente precisa de efetivar o que nós já temos e nós estamos no caminho para isso. E por falar em futuro, né, esse é o próximo assunto, né, no nosso próximo bloco, né, essas perspectivas que a gente pode, né, de alguma forma, tentar enxergar a partir do que a gente está vivendo hoje. Tá? Vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco para a Docto TV, conversando hoje com o professor Juliano Sepp, acerca dos 30 anos da Constituição Federal. Professor Juliano, primeiro bloco, um grande panorama, né, demos uma ênfase aí à questão da participação popular, né, nesse Estado democrático de direito que é construído, né, com uma ação mais ativa do cidadão, né, fiscalizando, de alguma forma atuando, né, e conversando, né, acima de tudo,
acerca das questões constitucionais. Essa é um grande movimento que a gente tem enxergado. E o finalzinho do bloco, a gente de alguma forma tocou no futuro, né, da sociedade, o futuro da nossa Constituição, se ela vai se manter, se vai haver uma nova Constituinte, né? São dúvidas que surgem. Mas antes da gente pensar nessa questão mais à frente, né, a nossa entrevista está casando aqui com uma situação nova, né, prevista na Constituição, mas que a gente não tinha ainda, de alguma forma, visualizado como foi colocada hoje, que é a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro na questão da segurança pública, né? Como é que funciona, né, a partir de agora, e aí que eu coloco de uma maneira crítica, né, porque é uma porta que se abre, né? Hoje o Estado do Rio de Janeiro, todos os estados têm problemas aí relacionados a diversas temáticas, né? É uma porta que se abre. Como é que a gente controla isso? Como é que a Constituição vai resistir a essa novidade, entre aspas, né, que está prevista na Constituição, que é a intervenção federal? É algo novo num cenário complexo e disputado como está sendo o nosso? Professor, é um desafio, porque a Constituição, quando ela trouxe diretrizes, né, para a administração pública, organização do Estado, ela trouxe um ambiente de constitucionalidade. Então, os entes federativos, né, o Estado ele tem autonomia e a federação ela atua dentro da sua competência geral. E lá, mais no finalzinho da Constituição, a gente vê algumas providências, né, uns períodos de constitucionalidade mais extremada, que é estado de sítio, estado de defesa e a intervenção. Então, é uma medida extremamente excepcional. Então, nós acordamos com essa notícia hoje, né, da possibilidade da intervenção. O presidente Michel Temer é muito imbuído, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, e para nós é uma questão nova, né? Inclusive a possibilidade de modular um efeito, porque durante esse período, por exemplo, eu não posso ter emenda, e há essa discussão, ele quer suspender a reforma previdenciária em pauta, um ano eleitoral. Então, será que a polícia do Exército está preparada para esse tipo de missão? Então, é algo novo, dentro de um contexto muito novo, né? Dentro de um ambiente ímpar na história, de tanta podridão exposta, né, no estado do Rio de Janeiro, a questão da falência financeira, falência também, com tantos ex-governadores presos ou indiciados, de alguma forma processados. Então, eu estou curioso aí para saber como é que o Congresso Nacional vai reagir. Aí nós voltamos aí o bloco anterior para medir também a sensação da oposição, que vai fazer seu papel no Congresso Nacional, e também o papel da população, né? Várias mensagens no Morro, né, estão já escritas, né, que se o Lula for presidente, o Morro desce, essas questões, elas são levadas em consideração, e eu também estou curioso para ver aí como é que vai ser o desdobramento prático de uma questão tão sensível, porque igual o senhor colocou, começa com o Rio de Janeiro, depois vai embarcar outros estados, e será que esse é o papel primeiro do governo federal, né? Eu acho que é uma zona muito perigosa de se permear, certo que a questão da violência pública ela já vem aí apresentando problemas seríssimos no estado do Rio de Janeiro de longa data, mas nós fomos acordados com essa notícia hoje de que essa possibilidade de intervenção, né, não é intervenção plena, mas já denota e acende uma luz para um caminho aí diferente. A minha preocupação, né, desde o início das discussões, a gente hoje já na faculdade, é justamente essa. É um direito, né, é um instituto muito bem posto na Constituição, juridicamente muito bem fundamentado, mas o aspecto político, né, desse diálogo que é necessário entre os poderes, né, o executivo, o legislativo pelo Congresso, eles de alguma forma vão acontecer. E as manobras elas estão aí para poder de alguma forma serem tentadas, né? Então, como a Constituição vai resistir a isso, e aí o guardião da Constituição, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, vai ter um papel fundamental para poder de alguma forma coibir, né, os excessos aí e abusos que porventura possam acontecer. Mas falando de futuro, né, a gente não poderia deixar de falar disso que a gente falou aqui agora, mas, né, como é que o senhor enxerga as perspectivas para frente aí com relação à nossa Constituição? O constitucionalismo do futuro. Sem dúvida, o senhor já colocou, é uma questão importante para o Supremo enfrentar. O Supremo tem enfrentado várias questões, mas o que eu acho interessante, professor Oscar, é que as últimas questões que o Supremo tem enfrentado,
É lógico que questões políticas, questões de diversas ordens, mas notadamente questões ligadas à dignidade da pessoa humana e questões sociais. Então essa é a pauta que tem vindo para o Supremo. Então quando a gente vê a organização do poder na Constituinte de 88, no poder constituinte originário, a gente percebe lá a instituição do poder executivo, legislativo e judiciário, cada um atuando no seu grau e na sua competência. Mas só que executivo e legislativo eleitos através de voto, ou seja, são parciais, foram eleitos com um plano de governo, filiados a um partido. E onde eu estou querendo chegar com isso? Cabe ao judiciário mesmo dizer a lei ao caso concreto. Então eu acredito muito que o papel do Supremo vai ser fundamental, né, para dar essas respostas à sociedade, né, principalmente porque nós falamos que a Constituição ela é viva, né, e a legislação ela sempre está um pé atrás da sociedade. Então a sociedade ela muda e ela exige que haja uma atualização legislativa. E a priori, essa legislação, essa alteração legislativa, ela parte de onde? Dos nossos deputados e senadores. Então entra numa questão fundamental porque o sistema ele interage, né? E aí as coisas elas chocam, porque se a gente pensar que nós, enquanto advogados, né, e operadores do direito, nós lidamos com uma norma que é criada lá no Congresso Nacional e ali, de alguma forma, com a chancela do Poder Executivo, nós temos que pensar num bom formato de Congresso. Né? É certo que as pessoas já estão saturadas da situação atual, da conjuntura política, e o papel do judiciário aí é fundamental. Tá? Então, a gente percebe a intervenção do judiciário em situações específicas, importantes. Se nós pensarmos que nós tivemos aí o Collor, sofrendo processo de impeachment, depois o Fernando Henrique reelegendo, depois Lula reelegendo e vem o presidente Dilma também sofre processo de impeachment, quer dizer, de 4 presidentes, 2 sofreram um processo drástico, né? Nenhum país do mundo tem esse histórico para contar. E a Constituição sobreviveu, nós estamos vivendo aí esse processo com as instituições democráticas funcionando muito bem. Então, trazendo à tona o que o senhor trouxe, é fundamental aí o Supremo ele continuar dando respostas concretas, o Judiciário se posicionar muito bem, né, para que ele continue cumprindo o seu papel, porque uma das vantagens do Judiciário é que ele é independente. Ele não está afiliado a partido político, ele tem uma fidelidade. A fidelidade dele maior é a Constituição Federal e as leis. Né? Então, a gente espera aí os próximos anos os princípios constitucionais sendo mais efetivados, né? O acesso a alimento, a transporte, a saúde, a segurança, a previdência social, trazendo aí segurança à população brasileira, num contexto onde que nós já vivenciamos várias questões importantes, né? Eu lembro que no início do Collor, aquele plano Collor, dificuldade financeira com relação à inflação, depois vem o plano real, né? Aí vem um período onde várias pessoas são tiradas da miséria, a gente vê um outro status. Enquanto isso, o judiciário vai produzindo novas jurisprudências, novos posicionamentos. Então, o que a gente pode ter de um panorama atual é que, não obstante tantos casos de corrupção, tantos escândalos acontecendo, né, muitos direitos deixaram de ser efetivados por questões simples, né, e que precisavam ser observadas. Né, questões simples que eu falo o seguinte: o executivo perante a Constituição ele tem um papel, o legislativo também tem um papel, e o papel primeiro é servir o povo, né, que é o titular aí da lei, e a Constituição é muito clara que fala que o poder emana do povo. Né? Então a discussão muito relevante para esse ano é saber o seguinte: ano de eleições diretas, nós temos a oportunidade de renovar o Congresso. Né? Há uma campanha de não reeleição dos deputados que já estão lá, dos senadores, é uma oportunidade de escolher um bom presidente. Então cabe a nós também nos posicionarmos. Nós conversamos aí da questão do envolvimento das pessoas nas redes sociais. Eu considero isso muito importante, que o WhatsApp seja usado para isso, que o Facebook seja usado, Twitter, Instagram, e são ferramentas que até o próprio governo tem usado também. Né? As instituições têm dialogado. Hoje você pode acompanhar um projeto de lei sendo construído em tempo real, em sua casa, através da internet. Né? Os processos hoje são eletrônicos. Então, eu vejo uma boa perspectiva de futuro, mas que parte também de um posicionamento da própria população.
em se inteirar desse processo, em conhecer os seus direitos, porque eu acho fundamental que, ao exercer o seu papel, o poder lhe seja pressionado para que possa estar alinhado com os anseios da população. Porque, inevitavelmente, a mão invisível que está por trás do poder, que é o poder econômico, ele atua. As grandes corporações elas vão atuar. Então, quando a gente percebe que muitas das vezes os deputados têm servido às grandes corporações, têm cedido às pressões, a gente volta para o judiciário novamente. O judiciário tem que dar uma nova resposta, a Polícia Federal, né? E é o que tem acontecido. Então parece que a sensação que o Estado brasileiro está muito pior do que era há tempos atrás, mas o que acontece é que hoje nós temos publicidade nos atos, né? É até uma lei, depois de 88, o portal de transparência ele existe, né? Quanto o vereador gastou, quanto o prefeito gastou. É muito interessante, eu vejo várias posturas em várias cidades de pessoas que vão documentando isso. Gastos, vão conferindo cupom fiscal de gasto de vereador, de deputado, para depois cobrar. Falar assim, ó, peraí, um jantar às 4 horas da manhã, em serviço, né? E é preciso acordar para isso. A máquina estatal está inchada, ela é cara, com a população ainda que necessita de ser acolhida em muitos dos seus direitos. Então, eu percebo que a Constituição ela resistiu esses 30 anos, né? Nós vamos completar 30 anos dia 5 de outubro de 2018, mas as perspectivas elas são boas, né? Eu acho que o grande sinal que o povo vai dar é nas urnas esse ano, né? Eu espero a atuação do Supremo que continue firme, né? Interpretando a lei conforme a essência daquilo que a Constituição trouxe, porque o Constituinte ele trouxe um caminho, já no preâmbulo, trazendo princípios de igualdade, solidariedade, de não preconceito, né? Ali já no artigo 1º até o artigo 3º, trazendo princípios importantes. Nós já falamos várias vezes aí da dignidade da pessoa, trazendo a pessoa para o centro. E mais do que isso, concretamente, a Constituição ela dialoga muito bem com os outros ramos de direito. Então é impossível enxergar o direito penal sozinho. É o penal constitucional, é o civil constitucional, é o direito ambiental constitucional. Então todos os ramos de direito eles vão beber no direito constitucional para trazer essa essência. Então o direito civil ele larga um caráter muito patrimonialista e traz um caráter mais fraterno, um caráter com o homem no centro, no direito ambiental da mesma forma. Então é inegável que, não obstante a gente viver um momento difícil para a economia, politicamente, né, a Constituição ela se mantém forte, né, o Judiciário tem dado resposta, e é lógico que nesse processo nós temos homens, né? Nós temos homens no Supremo, nós temos homens juízes, nós temos homens, e homens falham. Mas eu acredito muito na construção da nossa Constituição, acredito muito no poder da Constituinte, da participação popular, e eu acredito que essa Constituição vai ter uma vida longa, e tomara que ela não precise nem ser derrubada, que as reformas elas continuem, porque o poder constituinte originário ele fica de pé a todo tempo, né? Mas, particularmente, eu não penso que uma nova Constituinte vai resolver os problemas atuais, que são problemas de outras ordens, de ordem ética, de ordem moral, de ordem política, né? Mas eu vejo com muito otimismo aí as próximas decisões do Supremo, que, igual eu falei com o senhor, são decisões de caráter social, de caráter a melhorar a vida das pessoas de alguma forma, para implementar o que já está na Constituição e o que não acontece na prática. Sr. Juliano, muito obrigado por ter dado aqui a sua visão sobre a Constituição em seus 30 anos agora, em 2018. Esse debate, né, que tem acontecido aqui no programa Direito em Foco, né, de alguma forma quer promover essa conversa, né? Outros professores virão, outros convidados virão, mas o senhor deixou aqui a sua marca. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Professor Oscar Alexandre, eu agradeço também, né, o senhor que cumpre um papel muito importante na coordenação do curso de Direito aqui em Caratinga, da Faculdade dos Óculos de Caratinga, e sempre permite aos nossos alunos também esse diálogo aberto, né, à sociedade através dos inúmeros eventos, e é sempre bom ouvir no programa do senhor, né? Eu espero ter contribuído, né, com alguma informação importante, né, de forma clara, de forma acessível. Esse debate ele não termina aqui, é um debate importante que deve fazer parte do dia a dia das pessoas, das famílias, porque na verdade o poder ele emana do povo, nós temos que acreditar nisso, nós temos que fazer nosso papel também, cumprir aquilo que a própria Constituição traz para nós enquanto dever também. Ok, muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.